Eu acho muito engraçado os tomistas quando eles falam que todas essas questões já foram não só resolvidas, mas foram facilmente resolvidas, sabe? E ficam falando que não tem nada de contraditório em Deus criar o universo do nada, sabe? Ficam ali com palavras, achando que as palavras vão resolver alguma coisa. Eu realmente lamento muito esse tipo de coisa que eles fazem. Eu também tenho que concordar. Logicamente, né, todo mundo sabe, né? Mas logicamente isso é literalmente possível. A definição tautológica do nada é literalmente ser o nada. Se tem algo no nada, então o nada não é nada, né? Então, isso entraria em algumas contradições. Nietzsche, se eu não me engano, na página 96, sei lá, quando ele abre o capítulo 3, ele fala sobre o autossurgimento, entre aspas, né? Algo se originar do nada. E ele mesmo afirma que é um absurdo lógico, coisa que eh, a gente sabe, né? Então, para mim, eh, a maioria não, todas as lógicas, basicamente, que eu estudei, seja enfim, mouse e gaguejei, mas foda-se. Elas afirmam, né, que, querendo ou não, algo não pode surgir do nada. Isso entra em contradição lógica. Não tem como isso, né? Uhum. É isso. O universo surgiu de Deus, né? Para quem acredita Exato. de Deus de alguma forma, né? O Nietzsche não acreditava, mas assim, se você acredita em Deus de algum modo, tem que falar tudo surgiu de Deus. Olha aí, ó, esse de, então procedeu dele. Então o universo já estava em Deus, em algum sentido, ainda que meramente potencial, né? Então Deus ele já tinha em si os ingredientes para dar origem ao universo. Se Deus é um puro espírito e Deus sempre existiu, como que Deus tinha os ingredientes para criar algo de substancialidade totalmente diversa, ou seja, algo material, corruptível, temporal, sabe? Então, realmente eu não vejo como contornar isso, né? E os caras querem contornar, sabe? Eles ficam falando coisas assim, né? É bom você pegar as gravações deles, porque se você quer debater com eles, eles ficam falando, que você fica até tonto. Fala, nossa, como que eu vou responder isso tudo? Né? Mas se você para pegar as coisas que eles falam e você vai colocar por escrito e analisar, você vê, cara, eles só estão rodando em torno de palavras. Não tem nada de substancial nisso aqui, não tem demonstração. Eles não estão resolvendo nada. Sim, sim. Tem um tomista aqui que é o Jeff, né? Ele me parece que é bem estudioso, né? Ele é católico, bem firme. E ele chegou a falar para mim que ele concorda que todas as coisas que existem só existem enquanto ideias, né? Que realmente o imaterialismo está correto, né? E que ele se declara mesmo panenteísta, né? Porque todas as coisas estão contidas em Deus. Deus é onipresente, Deus é uma mente. Então Deus ele observa tudo a todo momento e o ser do universo depende do ser de Deus. Ou seja, o universo ele depende do ato constante conservador de Deus. Então Deus é como se fosse a mente que está a todo momento percebendo todas as ideias. Né? Aí eu fui falar para a Gabi isso, eu perguntei assim: o universo está contido em Deus? Ela falou: não, porque se o universo estivesse contido em Deus, o universo teria a essência de Deus e Deus se confundiria com ele. Né? Então, eu não li o Tomás de Aquino na profundidade, eu li algumas partes, né, da Suma Teológica e tal. Eu não posso julgar realmente o que ele falou com respeito a esse assunto. Mas se você entende que Deus realmente ele é supremo e que ele assiste a criação a todo momento, né, que ele conserva a criação a todo momento e observa todas as coisas subsistem nele, eu entendo que você vai chegar sim no panenteísmo. Mas a questão é que o panenteísmo já foi condenado pela igreja.
Sim, sim. Inclusive a Gabi citou isso. E o saudoso Cirne Lima, cujas aulas eu espero que você tenha assistido, ele abandonou o catolicismo exatamente por causa disso aí. Ele foi padre, ele foi amigo do Bento XVI na juventude, só que nas reflexões filosóficas dele, ele não conseguiu fugir do panenteísmo. Só que o Cirne Lima dizia que o catolicismo não era incompatível com o panenteísmo. E ele chegou a citar que o Agostinho tinha tendências panenteístas, no mínimo, vindas do platonismo. Né? O platonismo, para o Cirne Lima, era panenteísta. Só que o Platão não falava dessas coisas em público, ele falava só para os mais chegados ali na via oral mesmo. Ele não colocava isso por escrito. Né? E o Cirne Lima, ele abandonou, na verdade, o catolicismo, né? Pelas coisas que ele falava, ele não acreditava em vida após a morte, ele achava que com a morte a gente se universalizava, né? Nós nos tornávamos apenas ideias puras, estáticas e não sujeitos que percebem. E mas eu não lembro se ele chegou a falar sobre a condenação do panenteísmo, não sei. Mas eu já vi sim Realmente complicado de respeitar isso. a condenação da igreja sobre isso aí. Será que é possível Ah, mas alguém sobre o afirmar que não Agostinho, acredita nisso? tem gente Só por 380. que não ironicamente considera ele como até mesmo gnóstico, como essa gente perennialista que cita pessoas já condenadas pela igreja, como Mestre Eckhart. Então, sinceramente, desconfio muito dessa interpretação de Agostinho. Tem uma Eu não vi. interpretação ortodoxa É, dele, eu, interpretações até gnósticas. eu não vejo Agostinho como panenteísta, tá? Apesar de eu não ter lido muito, mas se você pega, olha, Confissões de Agostinho, sabe? Por mais que seja uma obra poética, uma obra devocional, o Agostinho nunca deixa de ser filósofo. Quando ele está falando com Deus ali, ele está transparecendo a filosofia dele. E o que ele fala para Deus naquelas confissões com respeito à criação é de arrepiar todos os pelos do corpo, cara, porque ele chega a dizer que houve um tempo em que só Deus existia e, do nada, ele criou a matéria informe. E que essa matéria era e não era ao mesmo tempo. E que ela não veio de Deus, porque se ela tivesse vindo de Deus, ela seria igual a ele. E nada pode ser igual a Deus. Sabe? Eu estou resumindo aqui o que ele colocou, porque é um rolo tão grande aquilo lá que você olha, fala, gente, como que uma cabeça tão brilhante conseguiu pensar isso aqui que ele está colocando, que é uma coisa totalmente contraditória, sabe? Ele não consegue explicar a criação. E ele fica enrolando ali quando ele vai falar com Deus, né? Ó Senhor, tu criaste tudo do nada, mas esse nada ao mesmo tempo era alguma coisa, mas não veio de vós, e ao mesmo tempo veio de vós porque vós o criaste, sabe? É assim que ele fala. Né? Então eu não vejo isso como panenteísmo, isso é um teísmo sincero. É um teísmo que fala: olha, eu estou totalmente enrolado aqui nas minhas crenças, mas eu abraço isso aqui porque é a minha religião. Pelo o que eu vi, pela minha própria experiência, isso da questão panenteísta tem muito até mesmo no Islã, sendo que no Islã esse esoterismo panenteísta foi bem mais forte. Então hoje em dia mesmo, você tem um monte dessa gente como os salafis, que quando vem um panenteísta, acusam ele de ser idólatra e essas coisas. Mas a questão é que o Islã é menos racional que o catolicismo, então ninguém liga. E essa é uma contradição do catolicismo. Esses tomistas, por exemplo, ficam se dizendo racionais, mas ficam só citando palavras e palavras. Já o Islã é mais sincero nisso. Uhum. O Islã me parece que ele admite que a própria lógica é uma criação de Deus, sabe? Então não tem uma dependência lógica da realidade no sentido maior. Deus ele poderia fazer coisas contraditórias.
Isso é o que eu ouvi falar, tá? Posso estar errado, mas me parece que é isso mesmo. Então eles dizem Uma que escola de teologia ensina exatamente isso. escola do quê? De teologia mesmo. No Mas Islã tem algumas escolas. tá no Islã, né? Tá. Os islâmicos falam que Deus ele é incomparável e ele nunca gerou, assim como ele nunca foi gerado, né? Então, é blasfêmia falar que qualquer pessoa é filha de Deus, porque Deus ele existe de uma forma única e, portanto, ele não pode ter filho, porque o filho tem a natureza do pai, né?